convido nesse exato momento a pegar a sua Bíblia, pegar o seu papel e a sua caneta para nós estarmos estudando a palavra. E hoje o tema que nós vamos falar é sobre divisão na igreja. O que a Bíblia tem a nos ensinar? O que Paulo nos ensina a respeito da divisão que as igrejas passam. E meus irmãos, quando a gente estuda a Bíblia e quando a gente estuda a história da igreja, a gente percebe que desde o início foi desejo de Deus que a igreja do Senhor fosse unida. Se você observar, você vai perceber que Deus sempre quis que o seu povo fosse unido. Jesus, em João capítulo 17, orou pela unidade da igreja. E a oração de Jesus dizia: Senhor, que eles sejam um como nós somos um. Por isso que uma igreja dividida, uma igreja onde os irmãos não estão caminhando juntos, onde eles não estão falando uma mesma coisa, onde eles não estão dentro de um mesmo propósito, é uma igreja que não consegue refletir a esse mundo a beleza do Evangelho de Jesus. Por isso é muito importante você acompanhar a mensagem de hoje, porque Deus chamou a cada um de nós para sermos promotores de unidade e não difusores de divisão. Muitas vezes, ao invés de promovermos unidade na igreja, com o nosso comportamento, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, nós podemos estar provocando divisão, separação entre os irmãos. E quando a gente vai perceber, meus irmãos, o que aconteceu na igreja de Corinto e como Paulo trabalhou isso, porque essa mensagem, se você não pegou a primeira mensagem dessa série, eu quero relembrar que aqui Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios justamente para responder algumas perguntas que foram feitas e também para dar uma orientação a partir de um retorno que os irmãos da casa de Cloé enviaram para Paulo. Então, se encontraram com Paulo e disseram: olha, a igreja está passando por tais dificuldades, a igreja está enfrentando diversos problemas, e Paulo então escreve essa carta para orientar os irmãos como lidar com esses problemas. Nós vimos na primeira mensagem o tema do esquecimento. Então percebemos que Paulo vai trabalhar que a igreja não pode esquecer pelo menos 4 coisas fundamentais. A igreja não pode esquecer a sua identidade, ou seja, a igreja não pode esquecer quem a igreja é, filho de Deus, chamados pelo Senhor, santificados em Cristo. A igreja não pode esquecer as suas posses, o que recebeu de Deus. Deus deu à igreja tudo que a igreja precisa. A igreja não pode esquecer a sua capacidade. Deus nos deu dons, Deus nos deu ferramentas, tudo que precisamos para fazer a obra, Deus nos deu. Por isso que quando a obra não é feita, ela não é feita não porque a igreja não tem os meios, mas porque a igreja muitas vezes não tem a disposição, não se despertou. E muitas pessoas dentro da igreja estão enterrando seus talentos, estão deixando de usar as ferramentas que Deus deu para a sua glória. E por fim, a igreja não pode esquecer o seu destino, para onde a igreja vai. A igreja está caminhando para o céu, nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros, nós não somos aqui residentes permanentes, nós estamos aqui de passagem, nossa cidade está nos céus, nós estamos construindo para a eternidade e a igreja não pode esquecer disso. Portanto, a primeira mensagem nós trabalhamos o desafio da igreja não esquecer sua identidade, suas posses, não esquecer as suas credenciais, a sua capacidade, não esquecer o seu destino. Hoje, o tema é divisão. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, e nós vamos ler 2 textos que eu separei aqui. O primeiro texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10. E depois nós vamos ler o capítulo de número 3, versos de número 1 a 9. E eu vou tratar do assunto da divisão da igreja, porque muitas pessoas se dividem, ou porque muitas igrejas têm divisão no seu meio, o que é que Paulo identificou e principalmente como Paulo orientou os irmãos, como resolver esses problemas de divisão entre nós, uma vez que Jesus nos chamou para sermos unidos. E a força da igreja está na unidade. A unidade não só confere força à igreja, a unidade nossa também é um testemunho da igreja. A unidade faz com que a igreja testemunhe ao mundo a respeito de quem ela representa. Afinal de contas, Cristo não está dividido. A Trindade é uma unidade. Portanto, a igreja foi chamada por Deus para refletir no mundo a beleza de Deus.
Além disso, meus irmãos, nós vivemos num mundo de divisão, num mundo de competição, num mundo de conflitos, de separação. A igreja está no mundo para mostrar, para ser uma referência, para ir na contramão dessa realidade. Portanto, viver em divisão, sendo igreja de Jesus, é não só um mau testemunho, não é só uma porta para uma igreja fraca e inoperante, mas também é uma igreja que perdeu a sua identidade, que deixou de refletir a esse mundo a beleza de Cristo e da sua palavra. Por isso, esse assunto é muito importante. Eu convido você a acompanhar comigo a leitura do texto, quando Paulo vai tratar desse assunto de divisão na igreja. Capítulo 1, verso de número 10, nós vamos ler até o 13. Diz assim: Irmãos, suplico-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Pois alguns membros da família de Chloe me informaram que há desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de que alguns dizem: eu sou de Paulo, enquanto outros afirmam: eu sou de Apolo, e outros dizem: eu sigo Pedro, e ainda alguns que dizem: eu sigo a Cristo. Verso 13. Acaso foi Cristo dividido? Será que Paulo foi crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Essa é a primeira parte. Eu te convido também a abrir no capítulo 3, verso de número 1 até o versículo de número 9, que diz o seguinte: Paulo falando à igreja. Irmãos, quando estive com vocês, não pude falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencesse a esse mundo, ou carnais, como criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, porque não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda vocês são controlados pela natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, discutem, brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados pela sua natureza humana e que vivem como pessoas deste mundo? Quando um de vocês diz: eu sou de Paulo, e o outro diz: eu sou de Apolo, não estão agindo exatamente como pessoas mundanas? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem faz crescer é Deus. Não importa quem planta e quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta, quem rega, trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Verso 9 e último. Pois nós somos colaboradores ou cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício do Senhor. Portanto, meus irmãos, Paulo recebe então a notícia da família de Chloe, que estava havendo na igreja de Corinto disputas, estavam havendo discussões, estavam havendo partidarismos, grupos dentro da igreja, e Paulo então, inspirado pelo Espírito Santo, vai dar uma orientação a esses irmãos sobre como proceder, como lidar quando existe divisão da igreja. Por isso, hoje eu quero dividir minha palavra aqui, vai ser uma palavra breve, mas eu quero dividir minha palavra aqui em duas partes. A primeira parte, que é a que eu vou tratar agora, eu vou responder a pergunta: o que é que provoca divisão na igreja? O que é que faz com que um povo que foi chamado por Deus para ser unido viva com tamanhos conflitos? O que faz com que a igreja de Jesus se torne uma igreja, um exército, onde ao invés de estarmos unidos para combater o que está de fora, nós muitas vezes estamos brigando entre nós. O que é que faz a igreja de Jesus passar por divisão? O que é que provoca essas rupturas dentro da igreja? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vou trabalhar hoje é qual é o caminho para a gente vencer, para a gente estar superando a divisão dentro da igreja. Então convido você a pegar a sua caneta, o seu papel, porque nesse exato momento nós estaremos estudando a palavra. Então eu quero começar
dizer que, pelos meus estudos aqui da Carta aos Coríntios, especialmente, minuciosamente estudando esses versos do capítulo 1 até o capítulo 3, eu descobri pelo menos 6 razões pelas quais uma igreja se divide, ou 6 razões pelas quais existem divisões na igreja. A primeira razão que eu quero destacar, e que Paulo vai trabalhar isso nos versos 10 a 13, é que a igreja muitas vezes passa por divisão exatamente porque, no lugar da cooperação, a igreja cultiva a competição. Então, por que muitas igrejas enfrentam divisão? Por que muitos irmãos não estão unidos? Porque no lugar da mentalidade de cooperação, se desenvolve muitas vezes na igreja uma mentalidade de competição. Veja que é exatamente isso que estava acontecendo aqui. Paulo está dizendo, meus irmãos, cada um de vocês, ao invés de vocês estarem unidos, vocês estão formando grupos e cada grupo está competindo com o outro. E, meus irmãos, se existe uma coisa que destrói a unidade da igreja, é o espírito de competição. Muitas vezes, e alguns pastores que estão acompanhando o texto, ou a mensagem, muitas de nossas igrejas, nós como pastores enfrentamos essas dificuldades. Por quê? Porque a gente percebe que muitos ministérios, líderes de ministérios, ao invés de trabalharem juntos, muitas vezes estão competindo. Quantas vezes um ministério está competindo com outro ministério? Quantas vezes uma pessoa, um líder está competindo com outro líder dentro da igreja? Quantas vezes as pessoas estão em busca de serem vistos, em busca de serem mais notados do que os outros? E isso acontece porque a mentalidade é uma mentalidade de competição, não é uma mentalidade de cooperação. Qual é a diferença? É que quando estamos competindo, nosso objetivo é ser melhor do que o outro, é subjugar o outro. Nosso objetivo é aparecer mais do que o outro. Na competição, o que vence é o que recebe as glórias. O que perde é o que recebe as desonras. Mas no ambiente de cooperação, não é só um que ganha. Num ambiente de cooperação, todos ganham. Afinal de contas, meus irmãos, quem toca, quem prega, quem canta, quem trabalha com outros ministérios da igreja, todos nós fazemos parte do corpo, todos nós estamos juntos. E quando a gente desenvolve essa mentalidade de cooperação, a gente consegue controlar os egos, a gente consegue trabalhar essa questão tão importante para todos nós. Por isso precisamos perceber que na igreja não pode reinar um espírito de competição. Nós não estamos competindo uns com os outros. Quando Paulo fala, por exemplo, da corrida que nós temos que correr, Paulo não diz que nós temos o outro como adversário. Paulo diz, por exemplo, que nós corremos uma corrida para alcançar o prêmio, todos nós, incluindo, a Bíblia diz, em Efésios capítulo 4, versículo 12, até que todos nós cheguemos à unidade da fé. A caminhada cristã, ela é comunitária, ela é conjunta, ela é cooperativa. Por isso que estava havendo problemas na igreja. Por quê? Porque a igreja começou a competir. Quem tinha um determinado dom queria aparecer mais do que o outro. Quem tinha um determinado ministério queria que o seu ministério tivesse mais holofote, mais brilho do que o ministério do outro. Então a mentalidade já não era mais uma mentalidade de cooperação. Paulo vai dizer nos versos de número 8 e 9 que nós somos cooperadores de Cristo. Essa palavra cooperador significa aquele que trabalha junto, aquele que tem o mesmo propósito, aquele que executa a mesma obra. Meus irmãos, não importa qual é a função que você tenha, não importa qual é o ministério que você faça, nós estamos fazendo a mesma obra. Que obra é essa? A obra do Senhor. Nós estamos estabelecendo o reino, estamos divulgando e compartilhando o evangelho do Senhor. Portanto, é muito importante você perceber que o que provoca divisão na igreja é o espírito de competição. É a ideia de que eu preciso aparecer, de que se eu aparecer ou de que se o outro aparecer eu vou ser ofuscado. Esse espírito de competição é sem dúvida o que causa divisão na igreja. Mas não é só a divisão, a divisão não só acontece por causa do espírito de competição ao invés do espírito de cooperação. Há uma segunda razão que eu, observando o texto aqui, encontro, que é que toda igreja vai passar por divisão toda vez que se cultiva
a discórdia no lugar da harmonia. Veja que o que a igreja estava fomentando não era harmonia, mas era discórdias, discussões. E eu fiquei pensando, meus irmãos, nesse ponto, que muitas vezes nós temos muitos irmãos na igreja que são promotores de discórdia, ao invés de promotores da paz. Quantas vezes a gente vem pessoas procurando os irmãos da igreja, procurando um conselho, uma direção, e muitas vezes escutam desses irmãos para manterem as suas atitudes arrogantes, para manterem as suas atitudes inadequadas. Muitas vezes os membros da igreja, com as suas palavras, com as suas atitudes, com seus comportamentos e até mesmo com seus conselhos, muitas vezes os irmãos promovem discórdia ao invés de promover harmonia. Quantas pessoas têm prazer, por exemplo, numa reunião, de produzir discórdia ao invés de ser promotores da paz? Meus irmãos, a Bíblia diz que no que depender de nós devemos ter paz com todos os homens. Ora, se o Evangelho nos ensina que temos que ter paz com todos os homens, imagina com os irmãos da igreja. Mas há muitas pessoas que, ao invés de construírem pontes entre os irmãos, constroem muros. Que pena, que triste. Quantas vezes a gente percebe um irmão se queixar de outro irmão? E o que é que a gente deveria dizer? Meu irmão, vai até ele, se reconcilie, perdoe. Meu irmão, nós somos juntos, nós estamos da mesma família. Não guarde esse sentimento no coração. Mas ao invés disso, muitos irmãos dizem, esse irmão é assim mesmo. Ele fez isso comigo também. Muitas vezes a fofoca, a disseminação, o comportamento, essas coisas produzem discórdia. Meus irmãos, não façam isso. Toda vez que o nosso comportamento, as nossas palavras produzem discórdia, a gente se torna promotores de divisão dentro da igreja. Toda vez que a gente cria muros, ao invés de criar pontes entre dois irmãos que estão com problemas, nós estamos promovendo a divisão dentro da igreja. E era isso que Paulo está combatendo. Paulo está dizendo, não é só o espírito de competição que tem dentro de vocês, vocês também, ao invés de usarem as palavras, o comportamento de vocês para promoverem harmonia, vocês promovem discórdias, vocês promovem discussões, porque vocês estão muito mais preocupados com partidarismos, muito mais preocupados com essas coisas do que com a harmonia. Vocês não medem as palavras, vocês não medem os comportamentos de vocês, por isso vocês promovem tudo isso. Portanto, meus irmãos, uma igreja cujos membros estão muito mais preocupados ou que os membros não estão comprometidos com a harmonia, que os membros não criam pontes, mas criam muros, é uma igreja que vai experimentar divisões no seu seio. O terceiro agente promotor ou a terceira razão pela qual uma igreja passa por divisões ou uma igreja acaba enfrentando o problema de divisão no seu seio é porque muitas vezes no lugar da humildade reina o orgulho. Olha o que Paulo está dizendo, meus irmãos, se você ler depois, você estudar o capítulo 1, 2 e o 3, você vai perceber que Paulo fala a respeito dos irmãos que estavam muito orgulhosos, muito cheios de si. Os irmãos estavam cheios da sabedoria deste mundo, se gloriando pelo seu comportamento que ele batizou, se gloriando dos feitos do seu ministério. Deixa eu te lembrar que a Bíblia diz, meus irmãos, que toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das nuvens. Nós, muitas vezes, nos esquecemos que os resultados do nosso ministério, eles acontecem por causa da graça e da atuação do Espírito Santo de Deus. Não é por causa dos nossos esforços. Paulo vai dizer o seguinte, Paulo vai dizer quem eu sou, quem Apolo é, quem é que é Pedro. Nós somos apenas ministros, nós somos apenas pessoas que Deus usou. Essas coisas não aconteceram por causa da nossa natureza, por causa dos nossos feitos, mas por causa da atuação da graça dentro de nós. Meus irmãos, o que causa divisão na igreja é o orgulho, porque o orgulho é uma das coisas muito ruins. C.S. Lewis, no livro que fala a respeito do cristianismo puro e simples, C.S. Lewis diz uma coisa interessante a respeito do orgulho. Ele diz que o diabo, muitas vezes, não tem problema que você evite alguns pecados, desde que você acolha outro que seja pior do que todos os outros que você deixou. E ele diz que o maior pecado que alguém pode produzir no seu coração é o pecado de orgulho. E quando o pecado do orgulho entra no seu coração, nós nos parecemos cada vez menos com Cristo e mais com Lúcifer.
mas com o inimigo. Por isso tome cuidado com o orgulho, porque o orgulho, além de ser um pecado, o orgulho, além de ser algo que afronta a Deus, o orgulho nos torna juízes dos nossos irmãos. Toda pessoa orgulhosa tem dificuldade de reconhecer os seus erros. Toda pessoa orgulhosa tem dificuldade de ouvir conselhos dos outros. Pessoas orgulhosas são inflexíveis. Pessoas orgulhosas não querem saber do outro, afinal de contas, quem é o outro para mim? A opinião do outro não importa, a atitude do outro não importa. Que pena, meus irmãos, que muitas pessoas deixam o coração se encher por orgulho, e porque muitas vezes reina o orgulho no ministério, reina o orgulho no seio da igreja, isso provoca divisão. Por quê? Porque se eu sou orgulhoso, eu me sinto superior aos outros, eu não vou caminhar com quem é inferior, eu não vou caminhar com o irmão, porque o irmão não tem o estudo que eu tenho, o irmão não tem a minha condição financeira. Meus irmãos, essas coisas desagradam a Deus, essas coisas promovem divisão na igreja. Por que igrejas se dividem? Por que há divisão dentro da igreja? Porque muitas vezes reina-se o orgulho, alimenta-se o orgulho no lugar da humildade. E meus irmãos, quando a gente é humilde, a gente reconhece que os frutos do nosso ministério, o sucesso daquilo que fazemos, se dá pela graça de Deus. Paulo diz, tudo que eu tenho, tudo que eu recebi, todas as coisas que estamos vivendo, foi Deus que nos deu, por meio da sua graça, por meio do seu Espírito Santo. Não foi pela sabedoria de vocês. Vocês não estão onde estão, igreja de Coríntios. Vocês não estão aí, vocês não têm o que vocês têm, porque vocês são sábios. Pelo contrário, se você for estudar, você vai ver que Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo, vocês não têm motivos para se gloriar na carne, para se gloriar nos feitos de vocês, até porque dentro da cidade de Coríntios, Deus poderia ter escolhido pessoas muito mais sábias que você, mas Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as coisas simples, para que o nome dele fosse exaltado. Deixa eu te lembrar, meus irmãos, que na igreja o único nome que precisa ser exaltado é o nome de Jesus. O único ministério que precisa estar em evidência não é o meu ministério, mas é o ministério da fé, é o ministério da graça de Jesus dentro da igreja. Por isso, meus irmãos, isso é muito importante. Tome cuidado com o seu orgulho, tome cuidado com a sua soberba, tome cuidado por achar que Deus te usa por causa da sua sabedoria, que Deus te usa por causa do seu talento, que Deus te usa por causa dos recursos que você tem. Deixa eu te lembrar, meus irmãos, que Deus te usa por causa da graça e da misericórdia. Ele te usa porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele não te usa porque você é o melhor, ele te usa porque você é fraco e você precisa que ele te use. Mas enquanto a gente não reconhece isso, a gente se torna pessoas arrogantes, a gente se torna pessoas conduzidas pelo espírito de Lúcifer, ao invés de ser conduzidas pelo espírito de Cristo. Olha, meus irmãos, toda vez que o orgulho toma lugar da humildade, nós vamos promover divisões, nós vamos pisar nos outros, nós vamos nos afastar da unidade de Cristo. Não tem como pessoas orgulhosas promoverem união, pessoas orgulhosas promovem discórdias, pessoas orgulhosas destroem ministérios, pessoas orgulhosas perdem o que recebeu de Deus, pessoas orgulhosas deixam de brilhar para viverem condenados às trevas do seu orgulho, como foi o caso de Lúcifer. E a Bíblia diz, meus irmãos, claramente, que Deus resiste os soberbos, Deus resiste os orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Portanto, a igreja tem muita divisão, porque tem muita gente orgulhosa, tem muita gente que se acha superior uns aos outros. E, meus irmãos, na igreja, o único nome superior é o nome de Jesus. O único digno de ser glorificado é o nome de Jesus. Não seja você um promotor de discórdia na igreja, pelo contrário, seja um agente de paz. Portanto, esse é o terceiro princípio. A quarta razão pela qual há divisões na igreja, e a gente vai ver claramente estudando o texto, é que no lugar de se encher do Espírito, muitas vezes se enche das coisas deste mundo. Paulo vai dizer, meus irmãos, ao invés de vocês estar cheios do Espírito de Cristo, vocês estão cheios do mundo, vocês estão cheios do Espírito desse mundo. Veja que no capítulo 3 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, aqui no texto que nós lemos, Paulo começa dizendo o seguinte,
Eu, quando fui falar com vocês, não pude falar espirituais, não pude falar como pessoas cheias do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque vocês estão agindo como carnais. Vocês estão cheios do comportamento desse mundo. E é muito interessante entender o contexto para ficar claro isso. Porque você vê Paulo dizendo o seguinte: na igreja, vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Mas lembre-se de uma coisa, esse era um costume da cidade de Corinto. Diz os historiadores que quando foram escavar a cidade de Corinto, eles encontraram tábuas com inscrições, com textos, com frases escritas o seguinte: eu sou de Diana, eu sou de Afrodite, eu sou de Deméter. Então esse era um costume da cidade de Corinto, um costume de quê? De ter, cada um tinha o seu Deus, cada um tinha o seu orador preferido, cada um tinha o seu grupo que fazia parte, o seu grupo de sabedoria. E isso era um costume da cidade, mas esse costume estava influenciando a igreja. Agora já não era mais a cidade de Corinto que tinha partidarismos, que tinha grupos, a própria igreja que está ali para demonstrar um outro jeito de viver, um jeito alternativo de ver a vida, estava enfrentando as mesmas coisas. Ou seja, a cidade estava influenciando a igreja, o mundo estava entrando dentro da igreja. E meus irmãos, quando acontecem divisões na igreja, isso acontece exatamente porque está reinando a carne. Muitas vezes, ao invés de estarmos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios de novela. Muitas pessoas estão cheias de séries da Netflix, estão cheias de conhecimento de coisas desse mundo, passam o dia inteiro enchendo a mente e o coração das coisas deste mundo. Como podem, como poderão, por exemplo, como poderão fazer diferença no reino de Deus se estão cheios das coisas deste mundo? Paulo diz, sabe por que há divisão entre vocês? Porque ao invés de estarem cheios do Espírito de Cristo, vocês estão cheios de si mesmos. Vocês estão cheios da carne de vocês. Vocês estão cheios das coisas deste mundo. Portanto, por que é que existem divisões dentro da igreja? Porque as pessoas estão se enchendo deste mundo, ao invés de se encherem de Cristo. A quinta razão pela qual muitas vezes há divisão na igreja é porque no lugar da maturidade as pessoas estão experimentando a imaturidade. Pastor, por que há divisão na igreja? Porque ao invés de termos crentes maduros, nós temos crentes imaturos. O mês passado nós trabalhamos uma série toda de 5 mensagens sobre maturidade espiritual. Se você não acompanhou essa série de mensagens, eu te convido a fazer o curso de maturidade espiritual, onde eu falo sobre o caminho para a maturidade espiritual, os problemas da imaturidade espiritual, as características de uma pessoa imatura. E por que isso? Porque exatamente a imaturidade espiritual, a falta de crescimento, a falta de crescer é que acaba gerando todos esses problemas. Veja que Paulo no capítulo 3 diz, irmãos, vocês estão assim, vocês estão enfrentando dificuldades, sabe por quê? Porque vocês estão imaturos. Eu não pude falar para vocês como espirituais, pelo contrário, vocês estão precisando de leite, vocês estão tempos demais na igreja, vocês tiveram ensinamento, tiveram tudo, mas vocês continuam crianças, e crianças promovem divisões. Toda pessoa que está dentro da igreja, que promove divisão, ela demonstra que ela não cresceu espiritualmente, ela demonstra que não recebeu de Deus a orientação, que ainda não cresceu, ainda está imaturo. Porque crianças produzem discórdias, crianças têm dificuldade de resolver as questões com maturidade. Por isso, meus irmãos, o grande problema da igreja de Corinto era porque os irmãos não haviam crescido espiritualmente e por conta disso eram pessoas que não sabiam lidar com os problemas, com as dificuldades, com as diferenças. Quando somos imaturos espiritualmente, nós não sabemos lidar com a inveja, nós não sabemos lidar com as pessoas. Quando somos imaturos espiritualmente, nós não conseguimos lidar com a crítica dos outros. Quando somos imaturos espiritualmente, nós não conseguimos lidar com o orgulho, nós não conseguimos lidar com esse espírito de competição que muitas vezes temos.
Por isso a igreja precisa de maturidade. Por isso a igreja precisa buscar mais Deus, se encher mais da palavra, crescer mais na fé. Quando eu falo para os irmãos que estão me ouvindo, quando eu falo para vocês, pegue o papel e a caneta, porque agora nós vamos estudar a palavra. Sabe por que eu faço isso? Eu não faço isso para que você simplesmente tenha mais trabalho. Eu faço isso para que você cresça. Porque sem aprender, sem estudar, sem escrever, sem guardar as mensagens, você vai esquecer tudo que eu estou falando. Você não vai se lembrar do que é que causa divisão na igreja. Quando eu estiver na terceira mensagem, você já vai ter esquecido a primeira e a segunda. E sabe o que vai acontecer? Depois de 1 ano, depois de 2 anos, 3 anos ouvindo pregações, você vai ser o mesmo. Você não vai crescer. Desde meus irmãos, dos meus 14 anos, eu nunca participo de um culto sem escrever. Eu nunca participo de uma palestra sem estar com o meu caderno, sem estar com o meu iPad para poder registrar. Sabe por quê? Porque eu quero aprender, eu quero crescer. Eu não acho que eu já sei tudo, eu tenho tanta coisa para aprender. E meus irmãos, muitas das coisas que eu sei hoje, muitas das coisas que eu tenho gravado no coração, foram mensagens que eu escrevi quando estava ouvindo o meu primeiro pastor, o pastor Jair, que os irmãos conhecem. Por isso eu quero te lembrar, meus irmãos, não use esse tempo aqui, essa meia hora, esses 40 minutos que estamos juntos, não use apenas para ouvir, queira aprender, queira crescer, queira estudar a Bíblia de verdade, para que você cresça, porque se você não crescer, sua igreja vai sofrer, por causa das suas atitudes de menino, por causa do seu comportamento de menino. Você vai ser uma pessoa talentosa, uma pessoa cheia de talento, mas uma pessoa que não vai poder construir um ministério sólido, porque não conhece a palavra, não tem estrutura, é imaturo. Meus irmãos, como é difícil para mim como pastor, muitas vezes ter que lidar com tantos líderes ou com tantas pessoas imaturas, que não conseguem diferenciar uma orientação de uma crítica, que não consegue perceber que muitas vezes nós falamos as coisas para que essas pessoas cresçam, não para que elas desanimem do ministério, mas por conta da sua imaturidade, os conselhos não são ouvidos, as diretrizes não são tomadas, a pessoa passa anos repetindo os mesmos problemas. Por isso, meus irmãos, a igreja de Corinto estava enfrentando tudo aquilo, porque apesar de tanto conhecimento, apesar de tudo que ouviram, era uma igreja imatura, era uma igreja de bebês espirituais, e bebês e crianças brigam, discutem, bebês e crianças estão sempre criando confusões um entre o outro. Quando nós amadurecemos espiritualmente, nós conseguimos relevar as coisas, nós aprendemos a falar uns com os outros, a gente aprende a não ser tão sensível, a não ser tão hipersensível, a não sofrer por qualquer coisa, a entender que por trás de uma pessoa que fere é sempre uma pessoa ferida, ao poder olhar os irmãos e irmãs com um olhar de misericórdia, de empatia, ao invés de um olhar de julgamento. Mas isso é possível quando você cresce, quando você amadurece. Portanto, a maturidade é algo que muitas vezes falta e que produz, a imaturidade, aliás, é o que produz essa divisão na igreja. Em sexto e último lugar, por que muitas vezes acontece divisão na igreja? Porque o foco deixa de estar em Cristo para estar naquelas pessoas que Deus usa. E aqui há uma coisa interessante. Paulo vai dizer, sabe por que está tendo divisão entre vocês? Porque ao invés do foco de vocês estar em Cristo, o foco de vocês está em Paulo, está em Paulo, o foco de vocês está em Apolo, o foco de vocês está nos servos que Deus usa. Deixa eu te lembrar, meus irmãos, que na igreja, nossa referência, nosso foco não pode estar no nosso líder, nosso foco não pode estar no pastor, ainda que o pastor seja e foi chamado por Deus para ser uma referência. Mas, meus irmãos, não coloque o seu coração no pastor, não coloque o seu coração nos líderes, não coloque o seu coração em pessoas, porque toda vez que você focar em pessoas, você cria uma espécie de idolatria. Paulo estava dizendo: o que vocês têm é que aquilo que deveria estar apontado para Cristo, vocês estão se gloriando porque vocês foram batizados por Apolo, porque vocês foram batizados por Pedro, vocês estão se gloriando porque vocês foram frutos do meu ministério. Deixa eu lembrar a vocês
que a gente não pode se gloriar em outra coisa que não seja na cruz de Cristo. Nosso foco não pode ser outro senão o Cristo. Porque quando a gente foca em pessoas, nós estamos cometendo idolatria. Nós estamos fazendo dessas pessoas referências para nós, mas não só referências, nós estamos tendo partidos. Quantas pessoas, muitas vezes, não entendendo essa verdade, ficam ao lado de pessoas ao invés de ficar ao lado de Cristo? E sabe que isso acontece? Quando eu escuto alguém fazer uma crítica à pessoa que eu estou do lado, ao invés de eu perceber se essa crítica é construtiva, se isso que essa pessoa está falando é verdade, sabe o que a gente faz? A gente defende aquela pessoa, porque a gente não está com foco em Cristo, a gente está com foco na pessoa. Quantas pessoas estão vivendo dessa maneira? Quantas pessoas, ao invés de defender a causa de Cristo, estão defendendo seus próprios ministérios, estão defendendo as pessoas, ao invés de olhar para Cristo? Isso provoca divisão entre nós. Toda pessoa que perde o foco de Cristo acaba sendo um promotor e um agente de divisão, porque ele acaba colocando as pessoas nos pedestais, ele acaba colocando o seu líder no pedestal, ele acaba criando confusão com quem é contra, acaba sendo, a igreja acaba construindo em cima de panelinhas, e agora as pessoas vivem seguindo líderes, seguindo pessoas, ao invés de seguir o Evangelho, ao invés de seguir a Cristo. Meus irmãos, essas 6 coisas então é a razão pela qual há divisão na igreja. Eu quero terminar minha palavra relembrando pelo menos 4 coisas que fazem com que a gente vença essa desunião. Paulo vai nos ensinar aqui pelo menos 4 coisas que vão fazer a igreja superar a desunião no seu meio. A primeira dessas coisas, que é o segredo para a gente ser unido, primeiro é ter Cristo como foco e referência. Paulo vai dizer, irmãos, toda vez que vocês se comportarem de uma determinada forma, se lembrem que a referência de vocês é Cristo. Cristo era assim, o corpo de Cristo está dividido. Quando vocês olham para Deus e para a Trindade, eles são 3 pessoas que ficam disputando lugares, ou eles são 3 que trabalham em unidade. O que Paulo está dizendo é que a referência de vocês não é uma pessoa, a referência de vocês é Cristo, ou precisa ser Cristo. Como é que eu venço as divisões, os partidarismos dentro da igreja? Tirando o foco das pessoas, tirando o foco de mim mesmo e colocando o meu foco em Cristo. É para Ele que eu trabalho, é para Ele que eu faço as coisas, é para Ele que eu ministro, é para Ele que eu exerço meu ministério. Afinal de contas, foi Ele que me salvou. A mesma cruz que salvou meu irmão, salvou a mim. E a cruz nos torna iguais. Nos torna iguais por quê? Porque a cruz é a expressão da misericórdia do mesmo sangue que salvou a todos nós. Você não é melhor que eu, e eu também, muito menos, sou melhor que você. Nós somos irmãos. E quando o foco está em Cristo e na cruz de Cristo, nós crucificamos nosso egoísmo, nós olhamos para Cristo sendo grande. O que é que Ele fez? A Bíblia diz, meus irmãos, em João capítulo 13, que Ele, sendo mestre e Senhor, Ele pega uma bacia, Ele põe um avental em torno da sua cintura e começa a lavar os pés dos seus discípulos e disse, vocês estão vendo? Eu sou o mestre de vocês e fiz isso. É assim que vocês têm que agir. Meus irmãos, muitas vezes a igreja ocorre e acontecem muitas disputas, muitos problemas por cargos, ministérios e muitas coisas, porque o nosso foco não está em Cristo. Nosso foco está em nós mesmos. Nosso foco está em agradar as pessoas. E eu quero te dizer que para a gente vencer a divisão na igreja, a gente precisa voltar a olhar para Cristo. Ele precisa ser o nosso centro. Ele precisa ser o nosso alvo. O segundo conselho de Paulo é que para que se evite problemas de divisão na igreja, nós devemos amadurecer. Meus irmãos, precisamos crescer espiritualmente, precisamos amadurecer, precisamos aprender a não ser tão sensíveis, precisamos aprender a não levar tudo a ferro e fogo, precisamos aprender a ser maduros. E para ser maduros, meus irmãos, nós precisamos caminhar mais com Cristo, nós precisamos orar mais, nós precisamos ler mais a Bíblia, nós precisamos nos juntar com pessoas experientes, com pessoas que agreguem valor à nossa vida, e isso vai produzir em nós, isso vai criar em nós essa maturidade. Muitas vezes nós preferimos andar com os imaturos,
nós preferimos andar com os crentes carnais, ao invés de andarmos com as pessoas maduras. Nós preferimos ouvir conselhos de pessoas que falam o que a gente gosta, ao invés de falar o que a gente precisa. Se você quer vencer, se uma igreja quer vencer a divisão do seu meio, a igreja precisa amadurecer. E não existe maneira da gente amadurecer sem ter uma vida devocional integral diante de Deus. Não existe maneira de você amadurecer sem conhecer a Escritura, sem andar com gente madura. Não existe maneira de você amadurecer sem aprender com as suas experiências, para você não repetir os mesmos erros. O terceiro conselho de Paulo é humildade. Nós precisamos ser humildes. Toda vez que nós cultivamos humildade dentro de nós, e humildade é uma característica da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Humildade não é subserviência. Humildade não é se colocar debaixo dos pés dos outros. Humildade não é se colocar abaixo dos outros. Humildade é reconhecer o valor do outro. É entender que eu não sei tudo e que eu com o outro também não sabemos, nós dois não sabemos tudo, e que ainda que a gente se junte, ainda não saberemos tudo que se pode saber. A humildade tem a ver com um reconhecimento de quem eu sou, de quem Cristo é. A humildade é o reconhecimento das nossas fraquezas, não é negar as nossas virtudes, é reconhecer as nossas fraquezas. Portanto, se não houver humildade na liderança da igreja, se não houver humildade nos ministérios, vai haver divisão, porque o ego não consegue trabalhar com cooperação. O ego humano, ele não consegue trabalhar em unidade, porque o ego humano quer subjugar o outro, o ego humano quer sobressair ao outro. Não existe maneira de evitarmos as divisões se a humildade não tomar conta do nosso coração. E por fim, o último conselho é que nós precisamos nos encher do Espírito de Cristo. Meus irmãos, ao invés de nos enchermos do espírito mundano, ao invés de nos enchermos desses sentimentos e das coisas deste mundo, nós deveremos nos encher das coisas de Deus. Nós deveremos nos encher do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando o Espírito Santo de Deus reina dentro de nós, ele produz a mente de Cristo. Quando o Espírito Santo de Deus, quando somos cheios do Espírito Santo, como eu falei domingo passado, que a primeira característica de um convertido é o Espírito Santo. Mas Deus não quer que apenas tenhamos o Espírito Santo residente. Deus nos chamou e quer que o Espírito Santo seja presidente, que Ele controle, que Ele conduza a nossa vida. Portanto, não existe maneira de termos uma vida unida, de sermos unidos como cristãos, se nós não estivermos nos enchendo do Espírito de Cristo. Toda vez que a gente não se enche do Espírito de Cristo, nós nos enchemos da nossa carne. E o que é que a carne produz? A carne produz divisão, a carne produz disputa, a carne produz orgulho, a carne produz soberba, a carne produz tantas outras coisas que promovem muros ao invés de pontes. Por isso eu te convido, meu irmão, a ter o foco em Cristo. Eu te convido a amadurecer espiritualmente. Eu te convido a ter humildade e, sobretudo, eu te convido a buscar mais se encher das coisas de Deus. Porque se você fizer isso, você vai ser um promotor de pontes, ao invés de alguém que cria discórdia. Você vai abençoar a igreja, ao invés de ser alguém que vai ser uma pedra de tropeço na vida dos seus irmãos. Que o Senhor abençoe a sua palavra nos nossos corações. Eu te convido a orar comigo nesse instante.